A força do agro, ou melhor do Brasil, começa no campo. Recentemente foi assinado o Pacto pela Transformação Ecológica. Hoje vamos saber o que é e a influência para o setor agropecuário. Daniel Vargas, professor da Escola de Economia da FGV, é sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce. Um prazer falar com você, conversar com a Bruna, que está de volta ao programa. E a Bruna Forte é especialista em projetos em ESG. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Joyce. Prazer estar aqui. Prazer maior ainda estar do lado do professor Daniel. A gente traz muita informação importante hoje. Olha só, em agosto, os chefes dos três poderes assinaram o Pacto pela Transformação Ecológica. O documento prevê ações coordenadas entre Executivo, Legislativo e Judiciário para promover a sustentabilidade ecológica, desenvolvimento sustentável e justiça social, ambiental e climática. Na prática, professor, o que é esse pacto? O que significa esse pacto? A impressão que eu tenho, Joyce, é que este é um compromisso celebrado entre as lideranças dos três poderes do Brasil para sinalizar três mensagens fundamentais. A primeira é uma espécie de diálogo, de paz organizada entre os poderes que nos últimos meses tem vivido algumas tensões. O segundo é de sinalizar para o mundo que o Brasil, que será a sede da COP30 o ano que vem, está disposto a colocar a agenda da transição verde, assim chamada, no centro das prioridades do país. E a terceira é criar uma mensagem de que nós estamos interessados em atrair investimentos, atrair negócios que olhem para a sustentabilidade como oportunidade. É claro que, na prática, todos esses pactos são um conjunto de mensagens abstratas. E o que significa, na prática, essa mensagem abstrata depende das visões que as pessoas têm, depende das práticas que as instituições adotam, e isso ainda é cedo para a gente decifrar. Nós sabemos, essa é a verdade, que no Brasil, ao longo dos últimos anos, existem alguns preconceitos na maneira como a gente entende a agenda da sustentabilidade. Com grande frequência, o debate brasileiro, ele mimifica, ele importa, sem adaptar com muita clareza, aqueles princípios e visões que vêm de fora. Se isso acontecer nesse pacto, isso pode ser um problema. Se a gente conseguir, por outro lado, utilizá-lo como uma maneira de acelerar os nossos esforços para promover nossas virtudes, gerar uma economia que seja mais próspera, com oportunidades de investimento na prática, pode ser um bom sinal. E por ser mensagens abstratas, né, Bruna, os produtores estão preocupados e com razão. Os produtores, né, já não chegam todos os desafios, né, do produtor rural, né, relacionado à questão climática, aumento de preços, a questão da quebra da safra, né, e outros problemas que eles enfrentam, né, essa questão aí do pacto, né, eles sentem que haverão aí novas legislações um pouco mais rígidas, né, podem impactar a sustentabilidade financeira, né, do produtor em si, né? E fora as questões aí que permeiam a insegurança jurídica, né? A gente tem hoje, desde o ano de 2023, a gente vê que a insegurança jurídica aumentou no campo por conta, efetivamente, das invasões, né? E também as questões aí relacionadas à volta do marco temporal, que havia sido, né, muito bem encerrada no parlamento, mas que foi ressuscitada aí pelo STF, né? Então, isso gera realmente aí uma preocupação muito grande por parte do produtor, e essa mudança que talvez dentro dessas iniciativas, né, eles tenham que alterar alguma coisa dentro dos processos produtivos, que hoje, na maioria das vezes, né, a gente sabe, nós somos referência, né, os nossos processos produtivos são realmente sustentáveis. Então, existe aí esse temor aí do produtor. Professor, também falam em direitos das crianças e futuras gerações, enfrentamento climático. Na teoria, sempre é bonito. O direito, Joyce, sempre pode ser entendido de duas formas. Uma é no abstrato, no céu das ideias. A outra é no chão da realidade, o que ele significa em concreto. Todos nós podemos concordar sobre a ideia do direito à liberdade e discordar sobre os critérios da liberdade de expressão. Nós podemos ser todos conformes e de acordo com a ideia geral da igualdade e discordar sobre a constitucionalidade das cotas sociais. Assim também com a agenda ambiental. Nós todos podemos e devemos ser a favor da sustentabilidade e do equilíbrio ambiental, mas ter visões diferentes sobre o que isso significa em concreto em uma realidade como a brasileira.
O grande desafio aqui, a meu ver, é se nós seremos capazes de traduzir essas ideias abstratas em um conjunto de compromissos e ações que revelem as virtudes tropicais da produção brasileira. Se esse for um pacto que sirva para promover no mundo aquilo que o Brasil tem de único, a sua capacidade ímpar de converter carbono que está na atmosfera em alimento, energia e fibras, isso é valioso para nós. Se for um pacto que diga para o mundo com grande firmeza que a biomassa, longe de ser um problema, é na verdade uma nova fonte de riqueza que pode ser convertida por tecnologia, auxiliando o Brasil e o mundo na busca de fontes energéticas mais sustentáveis. Se for um pacto para a promoção da inclusão produtiva, do soerguimento das classes sociais mais baixas, por exemplo, na Amazônia, esse pacto pode e deve ser valioso para nós. Por outro lado, se o caminho que a gente perseguir for aquele de imitar aqueles perfis e padrões que tipicamente os países, por exemplo, da Europa, adotaram nos últimos anos, aí me parece que o sinal de alerta se acende, porque a opção que a Europa fez foi apenas de criar um conjunto de barreiras restritivas que olham para a segurança alimentar como uma espécie de problema, em vez de uma oportunidade de caminho do futuro. Então eu aposto que agora nós estamos vivendo um momento em que há uma compreensão crescente do valor, das particularidades e virtudes que o Brasil tem, que devem ser reconhecidos e sinalizados para o mundo. Agora, Bruna, em discurso, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não existem soluções locais para problemas ecológicos e ambientais, né? Que precisam de resultados em nível global. A impressão que dá é de que o Brasil é responsabilizado pelo que os outros não conseguem fazer, né? O ministro Barroso, ele está muito SG, né? Ele usa de um conceito do desenvolvimento sustentável, né? Mas se a gente for ver, é muito importante que exista uma cooperação internacional, né? Porque esses assuntos, né, na questão do combate, né, à crise climática, que isso afeta as questões sociais e econômicas, e hoje nós fazemos negócios a nível global. Então é muito importante que tenha essa cooperação internacional. Por outro lado, né, nas questões aí relacionadas às iniciativas locais, o Brasil ele sempre foi a base de compensação, né, para que os países desenvolvidos pudessem se desenvolver sem a sustentabilidade. Por quê? Existe a Amazônia, existe, né, essa oferta, né, de recursos naturais que nós preservamos. E quando a gente gera, né, as iniciativas locais para reverberar globalmente, né, nós temos aí 66% de áreas preservadas, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas, dentro de 30% de um território, né, para se produzir, né, a gente está aí dentro de níveis de emissões em 3% de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Ocupamos o 7º lugar. E o Brasil, ele deveria se posicionar como realmente o protagonista, né? Sobre os manejos sustentáveis que nós temos e essa evolução, né, esse crescimento de 600% de produção das últimas 4 décadas, né? Então, a gente tem que se posicionar como protagonista, como um país aí em desenvolvimento para os países desenvolvidos, dizendo, escuta, é assim que nós temos que fazer. Essa é a solução. Só que o que falta na gente? Reconhecer a nossa soberania, né? Nós não conseguimos aí resgatar a nossa soberania e ficamos à mercê de países que vêm colocar imposições, né, e meter bedelho, né, dentro de casa, né, e enquanto eles estão queimando carvão, eles destruíram as florestas milenares, né, e quando a gente quer avançar dentro de produtividade e de progresso, por exemplo, pode ser na Amazônia, né, nós somos os vilões, né? Então, a gente sempre acaba pagando aí por iniciativas que não foram realizadas por esses países desenvolvidos. A sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Professor, até dando sequência, pegando o gancho no que a gente falou aqui com a Bruna anteriormente, o Brasil no protagonismo da agenda mundial de enfrentamento à mudança climática. O Brasil, ele é protagonista, o Brasil acho que é um dos que mais cumprem aí, né? Todas essas normas já colocadas na agenda, falta mesmo gritar para o mundo que o Brasil já é eficiente naquilo que ele faz em relação ao agro? Eu acho que é uma boa reflexão, Joyce. E tem me feito pensar um pouco, eu confesso, sobre qual deve ser a melhor estratégia do Brasil de se comunicar com o mundo. Nós temos visto um apoio crescente de lideranças, de setores do próprio agro, a essas mensagens que o Brasil oferece ao planeta. Então, nós temos agora, por exemplo, com esse pacto ecológico de transição, um conjunto de lideranças no agro que diz que a gente precisa disso, porque a sustentabilidade é cada vez mais um ticket para o acesso ao mercado internacional. Então, quando a gente, de forma pioneira, oferece ao mundo a mensagem de que os poderes estão unidos em nome da sustentabilidade, é como se a gente estivesse reafirmando uma mensagem política sólida de que nós somos ou estamos dispostos a seguir com esses critérios ambientais que o mundo espera e deseja. Por outro lado, Joyce, me preocupa um pouco se esse tipo de estratégia será de fato efetivo. Porque nós já temos os dados da ciência revelando que 66% do nosso território é preservado, como a Bruna acabou de mencionar. Nós temos os dados da legislação, com o Código Florestal, que é de longe o mais rigoroso do mundo, que estabelece reservas legais em parâmetros que seriam inconcebíveis em qualquer democracia liberal do planeta. Nós temos um conjunto de lideranças sociais que continuamente reverberam essa unicidade de um agro que é vinculado profundamente com a gestão e com a preservação do meio ambiente. Mais uma mensagem que diga agora, Pacto Ecológico Brasileiro, os poderes juntos. Qual será de fato a efetividade dessa nova demonstração de simpatia e de acordo? Eu digo isso porque, por outro lado, existem algumas consequências ou alguns riscos que esse tipo de posição parece sinalizar. Se significa que nós vamos agora combater as chamadas ilegalidades
sem levar em consideração a realidade social e econômica, os dramas vividos por uma parcela da população, o risco que corremos é de uma certa maneira, estabelecer uma diferenciação entre uma pequena parte da produção brasileira que é absolutamente comprometida com a exportação e uma massa de produtores que ainda vive com acesso muito limitado aos instrumentos do crédito, da tecnologia, da capacitação e que muitas vezes convive com um histórico de ilegalidades com os quais eles não deram motivo ou razão, fruto da ausência de regularização de terras que vem de um passado no Brasil e que precisam ser resolvidos. Então, o meu ponto é, sim, nós precisamos falar ao mundo que somos comprometidos com o meio ambiente e queremos isso como prioridade número 1. Mas nós não podemos fazer dessa bandeira uma espécie de licença para deixar de olhar e nos preocupar com a vasta maioria dos produtores no campo, que hoje ainda sofrem para garantir as condições de produção. Não pode existir 2 agros, deve existir um só, todos trabalhando pela segurança alimentar. Professores, são 26 medidas aí a serem adotadas, né? E pelo Pacto, o Judiciário deve agilizar as demandas judiciais que envolvam a temática ambiental, fundiária e climática. Porque as pessoas estão se perguntando o que o Judiciário está fazendo aqui, né? Nesse pacto. Eu acho que o professor explicou aqui que são os 3 poderes unidos, mas é como se o Judiciário não tem mais nada para cuidar, tantas causas, tantas ações, tantos problemas realmente para cuidar e é envolvido com essa situação. Existe uma percepção na cultura constitucional brasileira que o judiciário ele tem 2 atribuições. Uma delas de resolver problemas particulares, a outra de suprir omissões. Então, quando os demais poderes não cumprem com a sua suposta responsabilidade, cabe ao judiciário intervir para suprir as omissões. Me preocupa, no entanto, que quando a gente estabelece mais um pacto dessa natureza, é como se a gente tivesse mais uma vez transferindo ao judiciário o papel de senhor do tempo. Porque a política, Joyce, ela é formada por diálogos, por ideias, por pactos, por negociações, mas também pela gestão do tempo. A política é a arte de decidir o que é prioridade, o que vem em primeiro lugar. Quando nós transferimos para o judiciário uma suposta palavra final sobre o que é a omissão, o que nós estamos dizendo é que o judiciário passa agora a ser o senhor do tempo. E de dizer, entre todos os problemas e desafios que o Brasil tem, entre todas as ações que tramitam na justiça, entre todos os desejos e ambições legítimos que a população brasileira possui, qual deve vir em primeiro lugar. Em um ambiente democrático sólido e rico, a palavra final sobre as prioridades políticas deve estar na mão e sob a batuta dos poderes representativos do povo. É claro que existem limites e cabe ao judiciário fazer controles, mas o que tem acontecido no Brasil, ao meu ver, é uma transferência da palavra final sobre quem é o senhor do tempo na política. A revista Oeste faz um jornalismo independente, não recebe verba pública. Veja só porque a sua assinatura é muito importante para nós. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo. Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos.
O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender da monetização das redes sociais, garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Bruna, pauta verde, ESG, também uma criação para a tal pauta verde. É um tema aí que sempre gera polêmica, gera contradições, porque eu acho que ainda não está muito bem esclarecido, né, o que é isso. Sim, a pauta verde, ela vem antes das questões do ESG, né? Ela nasce, né, na década de 60, 70, né? A gente vê aí alguns pontos interessantes, que seria a reunião, né, quando a gente fala do Clube de Roma, né, a reunião de estudiosos, ambientalistas, políticos, filósofos, né, para debater sobre a importância do meio ambiente, a interferência do homem no meio ambiente, né. Logo depois vem a Carta da Terra, né, do Dia da Terra, em 1970, né, na década de 70, né, que vai levando para a primeira aí, Conferência de Estocolmo, em 72, né. E ela vem buscando aí na década de 80 e 90 assuntos também muito direcionados para a questão aí do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, né? E a gente chega na questão aí da preocupação da camada de ozônio, né? Começa a se falar da questão do desmatamento, né? E aí tudo isso é voltado e debatido na COP de 92, né? Eu acho que esses eventos, né, ao longo do tempo, quando a gente vai fazendo a cronologia, né, eles pavimentaram para as questões do ESG, né? E o ESG ele está muito relacionado com questões de investimento, um segmento um pouco mais bancário, gestão de riscos do negócio, né? E tudo se iniciou efetivamente numa provocação, né, em 2004, vinda de Kofi Annan, para o setor financeiro, né? Então, assim, se vocês querem gerar créditos, né, para empresas que elas não sejam sustentavelmente positivas financeiramente, mas que elas também tenham essa preocupação com os pilares ambiental e social, né, que a gente traz da pauta, né, do Triple Bottom Line, né, de John Elkington, né. Então, o ESG, ele serve efetivamente hoje, né, para as questões aí de investidores, gestão de risco do negócio, né, e embora, né, alguns meandros sejam um pouco ideologizados hoje, o ESG, ele é uma necessidade, ele é um caminho sem volta, né? Depois a gente vem para 2015, né, com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a Agenda 2030, né, que hoje é muito falada também nas questões políticas, né? O Pacto de Transição Ecológica, ele aborda a questão, né, da Agenda 2030, desses cumprimentos, né? E para o setor do agronegócio, é muito importante dizer que o ESG, numa visão dentro da propriedade, é a profissionalização. É você implementar processos que assegurem o produtor rural no pilar ambiental, no pilar social, no pilar econômico, né? É muito importante trazer essa profissionalização para o campo, para ele conseguir gerar valor agregado àquilo que ele produz,
né? E ele conseguir conquistar outros tipos de mercados. E outra, né? O produtor, ele vende para as agroindústrias, né? Então, aquilo que ele produz não fica somente aqui dentro do país. Ele é exportado para fora. E existe uma dinâmica sobre a questão da gestão da cadeia de valor que impacta diretamente no produtor. Então, você profissionalizar as cadeias produtivas, elas são extremamente importantes. E isso só gera efetivamente aí, pontos positivos para o produtor, né? O Brasil é o país do agro, a gente tem que, né, o produtor tem que profissionalizar a cultura dele, seja pequena, seja média, tem que profissionalizar o negócio dele. Professor, Eco Invest Brasil, que é um incentivo aí de investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país, não seria aí uma ameaça à soberania? Olha, Joyce, eu acho que o investimento produtivo, ele é bem-vindo. Se ele vem carimbado com a marca de um banco brasileiro ou de um banco internacional, me parece que isso é o menos relevante. O mais relevante é o que ele vai fazer na prática da realidade econômica e social brasileira. Se for um dinheiro, por exemplo, para financiar o produtor, para expandir a sua capacidade produtiva, para recuperar áreas degradadas, para integrar a lavoura, pecuária e floresta, para desenvolver uma agroindústria ali dentro da sua região, tudo isso é muito bem-vindo, que vai gerar mais riqueza, que vai gerar mais qualidade, que vai gerar mais oportunidade para as pessoas e para o Brasil. O Brasil, na verdade, não deve ter medo do investimento. O que eu acho que a gente precisa é ter a autenticidade, ou de certo modo a assertividade, para mostrar ao mundo tudo aquilo que a gente tem de particular e de virtuoso. O risco que corremos, a meu ver, é que esse investimento internacional, ou esses clubes de investidores internacionais, olhem e comecem a ditar condições sobre aquilo que seria verde, sem olhar para a realidade do nosso mundo. É cada vez mais claro e evidente o contraste entre os exemplos da realidade produtiva brasileira e os exemplos da realidade produtiva, em particular, do mundo temperado. Essa nossa realidade produtiva aqui, ela tem atributos que merecem ser reconhecidos financeiramente. E para que a gente dê visibilidade a isso, a gente precisa criar uma linguagem, um meio de campo, que nos permita mensurar, dar números, aquilo que é feito no Brasil. Se a gente fizer isso, criar essas métricas tropicais, é como se a gente estivesse abrindo as portas para esse investimento brasileiro, internacional, aterrissar no solo brasileiro, gerando, assim, mais emprego, mais renda, mais produção, sem que isso signifique abrir mão da nossa cultura, do nosso modelo de produzir e das nossas virtudes. Então, nesse caminho, me parece que o investimento internacional ele é bem-vindo e ele merece, na verdade, ser atraído, ser estimulado, justamente para que a gente possa crescer. O que nós não podemos é, sob a licença de atrair o investimento internacional, ignorar a nossa realidade e abrir mão dos nossos atributos como um mérito que deve e merece ser precificado e reconhecido. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá.
Agora, Bruna, a gente falou aqui, as mensagens são abstratas, como o professor falou aqui logo no começo do programa, mas de que forma que esse pacto pode atingir a agricultura e a pecuária? Você disse que os produtores estão muito preocupados, principalmente lá na região norte. Qual que é a ideia? O que eles acham que podem ser, em que eles podem ser prejudicados? Eu acho que a implementação de novas medidas, né, e que tem a ver, obviamente, né, nos processos produtivos, né? Só que o que acontece, né? Hoje, quando você lê a documentação, né, ela ainda está um pouco abstrata, né? Então, agora existem as iniciativas, né? As metas, né? E eu acho que é muito importante que os representantes do setor estejam junto, né, nessa jornada, porque o pacto ele é nada mais do que uma jornada de transformação, né? Então, os produtores, eles têm como dentro do seu DNA realmente essa questão ambiental muito viva, né? Eles precisam do meio ambiente, né? Então, eu acredito que se toda essa transição, essa jornada for feita de uma maneira muito bem cuidadosa, né, e com representantes do setor acompanhando, eu vejo somente aí pontos positivos, né? Primeiro, né, seria aí a valorização da nossa produção, né? Hoje a gente já tem as produções em cima de plantio direto, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, né? Dá-se a oportunidade, quando a gente fala da transição energética, lá no campo mesmo, de trabalhar com as questões aí de agrofotovoltaicos. Então, a gente tem muitas oportunidades, né? A questão o produtor hoje, ele precisa ter o financiamento para poder investir. E isso tem que vir, obviamente, como um retorno financeiro para ele, né? E a valorização do produto que ele vai vender no final das contas, né? Então, existem muitos pontos positivos. O produtor hoje, ele segue de uma maneira sustentável a parte de produção, mas a gente cai também nas questões de novas legislações, né? Novas exigências em relação à certificação, para a questão de exportações, né? A rastreabilidade do produto, que vai fazer com que o produtor ele tenha aí muito mais cuidado, não somente na hora de se produzir, mas também no pilar social, por exemplo, na questão de gerar a empregabilidade, a transparência dos seus custos, né? E a gente entra na questão da governança. Então, existem muitas exigências obscuras, né? Que podem impactar lá no final o produtor rural. Mas eu acho que é muito bem-vinda as transformações, desde que o produtor esteja muito bem seguro e muito bem representado por essa frente, que obviamente vai fazer a interlocução aí com os três poderes, né? E a questão aí é essa segurança para o produtor, né? A gente está falando de um pacto aqui que foi assinado pelos representantes dos três poderes, eles posaram para a foto, foi para o papel, não se sabe se realmente vai sair ou não. No fim das contas, sobra para o produtor tem que saber tirar proveito disso tudo, né, professor? Porque o Brasil é exemplo de sustentabilidade, essas práticas são desenvolvidas, aí, praticadas aí pelo produtor há muito tempo. Olha, Joyce, sempre que o assunto é sustentabilidade, me parece que é importante ter em mente duas visões que estão no debate hoje no Brasil e no mundo. A primeira delas é a seguinte: sustentabilidade como um custo, uma espécie de segunda polícia ambiental para controlar o que e como o produtor trabalha, ou sustentabilidade como uma escola de produtividade, para oferecer oportunidades, caminhos, investimentos mais benéficos, para valorizar o produto pagando um prêmio para quem faz bem feito. Essa dicotomia, ela não está esclarecida no debate brasileiro. E nós sabemos que tem pessoas que sustentam a primeira percepção e tem pessoas que sustentam a segunda. Quando vem um pacto como esse, a gente mais uma vez se coloca a pergunta: esse é um pacto para criar uma espécie de IBAMA 2, para tolher o produtor com uma contínua ameaça, como se fosse uma arma apontada para a cabeça de quem faz bem feito? Ou isso é uma espécie de novo banco de investimentos,
que vai disponibilizar crédito com juro mais barato, com condições de mercado mais benéficas para o Brasil continuar produzindo e crescendo. Então essa é a primeira e a grande preocupação. E toda vez que o debate é sustentabilidade, essa pergunta de que lado você está, ela vem à tona. O segundo ponto que precisa ser entendido, Joyce, é que essa não é só uma dúvida, digamos assim, brasileira, mas mundial. As principais potências do mundo cada vez mais olham para a sustentabilidade como uma estratégia de escolha. Como eu vou me posicionar no comércio, nas relações globais, para que a sustentabilidade seja para mim uma oportunidade e não um custo. E nós estamos falando que isso é feito por países que têm não só uma pegada ambiental muito mais gravosa do que a nossa, mas um histórico de desafios ambientais também mais sérios do que os nossos. Então, se eles fazem isso com muito mais razão, nós que temos todo esse histórico de sustentabilidade disseminado, todos esses méritos verdes que estão num país que tem árvore até no nome, com mais razão, a gente deve olhar para a sustentabilidade como uma rota de oportunidade. Ela deve ser um caminho para a gente premiar quem faz bem feito, incluir os produtores, democratizar acesso, valorizar mercado e criar uma rota de crescimento pelo verde. Acompanhe a Força do Agro, nós vamos voltar a esse assunto. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, queira perguntar algo para o professor Daniel Vargas, da Bruna Forte, mande para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo é DDD 11 94233 2454. Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E, produtores, lembre-se, vocês são sustentáveis e vocês são protagonistas dessas mudanças que estão vindo por aqui. O produtor é a força do agro, é a força do Brasil, o Brasil que dá certo. Professor, é sempre um prazer recebê-lo. O Brasil que dá certo e que precisa ser conhecido, cada vez mais, dentro do Brasil, pelas próprias lideranças brasileiras e também no mundo. Muito obrigado, Joyce. Prazer falar com você, Bruna. Obrigada. E é isso aí, esse é o nosso papel, levar informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente, siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.